Então vamos começar. Hoje a gente vai fazer a aula 15, né? Aula integração. O que fazemos com o que vivemos. Então, boa noite para quem está ao vivo e para quem vai chegar depois no seu próprio tempo, né? Seja também muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A gente vem caminhando juntos já algumas etapas, né? Essa é a 15ª aula. Então a gente começou falando e trabalhando sobre os pés, a gente começou então no concreto, a gente falou de planejamento, falamos de medo, falamos de direção, falamos de horizonte, né? Depois a gente entrou no ritmo, no silêncio, depois foi no desapego, depois a gente atravessou o tempo, ou melhor, a gente atravessou a ideia de tempo para alcançar o desenvolvimento, falando do tempo como desenvolvimento. Essa aula é muito interessante, eu indico para quem quiser ver e tem muita gente que gostou lá. E por último, a gente falou do retorno, mas do retorno um anel acima, né? Como se a volta em espiral nos trouxesse diferentes e para um novo lugar, né? Porque nem nós e nem o lugar é o mesmo, como você sabe. Então, se você perceber, existe um movimento acontecendo aqui. A gente sai da superfície e vai mergulhando cada vez mais de forma mais profunda. E hoje eu tenho para mim que a gente chega num ponto que é bem delicado, né? Talvez um dos mais delicados de todos, para quem já fez uma peregrinação, pode até identificar isso. Porque tudo que foi vivido até aqui, todas as reflexões, né, todas as experiências, tudo aquilo que te tocou de alguma forma, acaba que agora encontra uma pergunta que é inevitável. O que você faz com isso? E eu começo com uma constatação que pode soar um pouco incômoda, mas eu acho que ela é muito real. A maioria das pessoas volta do caminho transformada e 2 semanas depois está igual. Isso não é uma crítica, é uma observação. E a pergunta que surge não é assim, por que as pessoas são fracas? Ou por que não sustentam o que viveram? Eu acho que a pergunta mais honesta seria assim, por que isso acontece? E talvez a resposta esteja numa distinção que é simples, só que ela é decisiva. Experiência é uma coisa e transformação é outra coisa diferente. Experiência é o que acontece com você. E transformação é o que você faz com o que aconteceu. Eu sempre comento aqui uma coisa que eu aprendi com o pai da Ana, inclusive, com o Fernando. Ele diz algo que é mais ou menos assim: a vida não é o que me acontece, é o que eu faço com aquilo que me acontece, né? E isso é de uma sabedoria que é ímpar, porque ela demonstra que ele foca na transformação e não na experiência. Eu acho isso muito bonito, né? Ele tem uma condição dele ter um Parkinson, né? Então, ele teve que aprender isso muito cedo. Ele está com cerca de 75, ele teve o diagnóstico com 50. Então, se ele não tivesse observado isso e concluído isso cedo ainda, ele teria vivido 25 anos com muito mais dificuldade do que ele efetivamente viveu, né? Então, entre uma coisa e outra, existe um espaço, né? Entre essa coisa da experiência e da transformação, né? Existe um espaço. E é nesse espaço que mora ou pode morar a integração. E eu acho que isso depende muito da gente. O que é integrar? Vamos falar sobre integrar, sobre tornar inteiro. A gente começa pela palavra, como a gente sempre gosta de fazer aqui, né? Integrar vem do latim integrare, que significa restaurar, renovar, tornar inteiro. A raiz dessa palavra é integer, que significa intacto, completo, ou seja, aquilo que não é dividido. Isso aqui já mostra para a gente uma chave que eu acho que é muito importante. Integrar não é acumular experiências. Integrar é extinguir a separação, deixar de estar dividido. Ou seja, tornar-se um com a experiência. Porque na prática, o que acontece com muitos peregrinos, e talvez com você também, é que existe uma espécie de cisão
porque você vive algo profundo no caminho. Então, silêncio, presença, simplicidade, conexão, né? E depois volta para a sua vida cotidiana. Aí é o trabalho, as responsabilidades, os prazos, né? Os ruídos que a vida cotidiana tem, o trânsito, né, que a gente tinha comentado, né, Paulo? Ou seja, realidades que são diferentes, que são distintas, né? É, todo o barulho, né, a concorrência, o estresse que a gente muitas vezes vive no cotidiano. E essas duas realidades que a gente vivencia, elas não se encontram. Ficam como dois mundos bem separados, como se o caminho fosse um parênteses bonito dentro de uma vida que continua a mesma. E a gente se sente no meio disso, como se fosse uma espécie de uma ponte que não integra os dois lados. Isso é muito comum. Mas integrar não é isso. Integrar é costurar, é tornar um, segundo a raiz etimológica, né? É permitir que aquilo que foi vivido no extraordinário encontre um lugar no ordinário. Porque se não encontra, vira só memória, né? Olha só. Então, você que nos ouve, você já viveu uma experiência muito diferente? Então, isso é uma reflexão que é legal da gente fazer. Algo que te tocou de uma forma especial, mesmo que não seja o caminho de Santiago, então, às vezes, um curso, um encontro, uma viagem, uma relação, né? É. E memória, por mais bonita que seja, ela não sustenta transformação. Ela emociona, mas não transforma. E uma coisa que eu descobri no caminho, passando no mesmo lugar duas vezes, com a diferença de 2 anos. Olha que interessante. Um caso, vou tomar a liberdade de falar um caso meu aqui, muito prático. Nossa memória falha, eu descobri isso. E o que que a gente faz? Nós sempre preenchemos as lacunas da nossa memória com o que a gente acredita. Mas uma coisa é a realidade, e outra coisa é o que a gente constrói na nossa memória, mas não é verdade. Vou dar esse exemplo prático que eu estou dizendo aqui para vocês. Eu passei com a Ana em uma cidade antes de chegar no Porto, porque quando eu fiz o caminho português pela primeira vez, eu saí de Fátima, eu não saí do Porto. Eu saí de Fátima, então eu fiz uma versão estendida, o dobro da distância. E aí eu passei numa cidade antes de chegar no Porto, né? Depois que eu saí de Fátima, e eu tinha claro na minha cabeça, segundo o que eu acreditava, a localização de uma casa, que era onde eu pensei, puxa, aqui eu posso ainda fazer um albergue. Comentei isso com a Ana e tal, não sei o que. Eu lembro direitinho. Ela ela é toda de pedra, com um barrado assim na janela vermelho, um trem mais lindo. E eu passei 2 anos me lembrando dessa casa e lembrando que eu sabia exatamente onde ela estava, que eu subia ao lado do estádio de futebol, circulava ele pela esquerda, assim, entrava na mata e menos de 500 metros adiante, lá estava a bendita da casa, num lugar super idílico, perfeito na minha cabeça. Pois bem, eu voltei lá aproximadamente 2 anos depois, acho que deu até um pouquinho mais. E o caminho, eu fiquei muito isso me deu um clique interessante na cabeça, porque o caminho passava por outro lado na estrada, né? Então a gente entrava na mata, mas a casa ficava, na verdade, depois que a mata terminava e depois que eu atravessava uma estrada que era super movimentada e a casa ficava do lado de um posto de gasolina num lugar péssimo. Eu lembrava da casa, só que na minha memória eu passei 2 anos construindo uma realidade na minha cabeça que era exclusivamente destinada ao meu sonho. Não era a realidade em si, né? E o que que isso me mostrou? Se isso acontece com as coisas mais simples, num período de 2 anos apenas de diferença, imagina o que que a gente faz com as memórias que foram mais difíceis, por exemplo. Às vezes com um trauma de infância, né? Com alguma coisa que a gente quer esquecer, com o que mais nos desafiou. Vocês estão percebendo onde que eu quero chegar com isso? Como eu disse, a memória ela não sustenta uma transformação. Uma coisa é a gente focar na transformação e outra coisa é a gente focar na memória. Mas por que que isso acontece? Aí eu vou passar para um tópico 2 aqui. Experiência sem pergunta
não transforma. Existe uma história que é muito conhecida na tradição do Graal, né? Do Santo Graal, que vocês devem ter ouvido falar e tal, que é a história do Percival, que vem da tradição das histórias arturianas ligadas ao rei Arthur e aos cavaleiros da Távola Redonda e tal. Então, o Percival ele chega ao castelo onde estaria o Graal, né? Então, ele vê o Graal e uma lança que sangra. E ele presencia algo que é sagrado, que é raro, que é transformador. Mas ele não faz a pergunta porque ele não se envolve o suficiente. O que seria essa pergunta? A quem serve o Graal? Ou quem é servido pelo Graal? Ou ainda relacionado à lança que sangra, né? Quem sofre aqui? Ou ainda pode ser uma coisa mais profunda, de quem é essa dor, né? De quem é esse sangue e tal. Então, o que que acontece? Porque ele não faz a pergunta, ele perde o grau. E aí ele passa anos vagando, errando, buscando de novo aquilo que teve diante dele, até que um dia ele consegue retornar. E dessa vez ele está envolvido o suficiente, então ele não apenas atravessa a experiência, ele pergunta. E só então ele está pronto para receber. E essa história mítica, né, no fundo, ela não fala sobre o Graal, ela fala sobre nós. Porque quantas vezes você já viveu algo importante, mas não chegou a fazer a pergunta, né? Você ficou na memória, mas não na transformação. Você não teve coragem de perguntar, de se envolver, de incorporar, né? Quantas experiências passam por nós ou passaram por você, né, sem que você tivesse presença suficiente para escutá-las, né? Eu costumo dizer, falar muito, tem uma aula que eu falo sobre isso que eu acho que é muito legal, que é a coisa da compaixão. E aí eu vou na coisa da etimologia da palavra e, e a compaixão no sentido que não tem a ver com pena, tem a ver com pisar o chão do outro. E olha como é que isso tem uma relação profunda com peregrinação, pisar o chão do outro, né? Então, aí voltando aqui, quantas experiências passam por nós sem que a gente tenha presença suficiente para escutá-las? Ou seja, a experiência por si só, ela não garante a transformação. Ela precisa ser atravessada por uma pergunta. O que que eu faço com isso que me ocorreu? Então, a pergunta mais importante não é o que aconteceu comigo, mas o que isso está me pedindo agora? O que que eu vou fazer com isso? E aí eu vou abrir um outro parêntese aqui na aula para dizer o seguinte: é por isso que eu fico cada vez mais tocado com a filosofia Zen. Porque, ao contrário do que o senso comum muitas vezes pensa, o Zen é justamente sobre ação, sobre esse agir, o que que eu faço com, entende? E perguntar o que eu faço com a experiência é exatamente trazer a memória e a experiência para o universo, para o seu círculo de ação. Então, por isso que eu sou muito tocado com o Zen e que eu estudo muito o Zen por conta desse negócio. E aí eu fecho o parênteses e continuo. Sem esse questionamento do que fazer com isso, a experiência passa. E com essa atitude, ela começa a se transformar em caminho. Aí eu trago uma dimensão baseada na filosofia oriental, que eu acho que nos ajuda muito a entender essa questão. Vou falar para vocês, vocês vão saber logo. É Shuhari, que é assim, o erro da repetição. Na tradição japonesa das artes marciais, existe um conceito chamado Shuhari, que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar. Shu, o que que é? É forma. Ha é quebrar a forma. Iri é transcender a forma. Acho que o jeito certo de falar seria Shuhali, porque igual a gente fala lamen, não fala ramen, né? Mas eu tô abrasileirando aqui para falar churrari, que é o jeito que escreve, né? Mas acho que o jeito que fala corretamente seria churrali, né? O li, nesse caso, é R, tá? Então, no começo, que é esse churrari? No começo, você aprende repetindo. Você copia o gesto, você copia a técnica, você copia o ritmo. Isso é o shu. No karatê
muitos sabem que eu pratico karatê desde os 9 anos, eu sou professor já tem um bom tempo. Essa é a parte do Kihon. O que que é? É o treino repetitivo das técnicas individuais ou sequenciais curtas, né? Então, como soco, né? O tsuki, ou a defesa, o ke, ou o pontapé, o geri, né? O chute, né? Que é realizado no lugar ou em deslocamento. Aí eu até citei o Fernandão que entrou aí agora, junto com a Lenora, eu citei foi o Fernando, pai da Ana, que acabou de entrar aí. Então depois você começa a entender o que está por trás da forma. No karatê, o que está por trás da forma é o bunkai, que é para que serve esse movimento. E aí você começa a adaptar isso conforme a sua compreensão do movimento. Isso é o ha. E aí existe esse terceiro estágio, onde você já não está mais preso à forma. Você já incorporou, né? Nem repetindo, nem rompendo. É quando a gente passa pela dimensão da incorporação. É onde existe a diferença entre entender e compreender. Porque compreensão passa pelo aspecto sensível, pelo incorporar. De cor significa fazer com o coração. É porque a gente incorporou, né? Você simplesmente é aquilo. E isso é esse li, né? Que seria, ou ri, se a gente quiser usar o escrito português aqui. E aí a gente chega a um ponto muito importante para quem peregrina. Muitos vivem no chu, no caminho. Acordam cedo, caminham em silêncio, vivem com pouco, sentem a presença, só que aí quando voltam, tentam repetir a forma. Querem acordar no mesmo horário, muitas vezes, manter o mesmo silêncio ou reproduzir a mesma leveza. Só que integração não é repetição, integração é incorporação. Então você não precisa viver o caminho de novo, você precisa deixar o caminho viver em você, que é uma coisa diferente, de um jeito novo, dentro da sua realidade. Porque se você tentar repetir a forma, você vai se frustrar, porque o meio é outro. Mas se você permite a integração, aí você consegue transformar. E o curso que a gente vai lançar em breve, inclusive, conduz passo a passo a essa transformação com exercícios práticos e uma metodologia que é única. Eu acho que vale até ficar atento que eu vou lançar aqui para vocês, mas isso é outro assunto. A gente vai agora para o próximo tópico. É narrar para integrar. Esse ponto aqui eu acho que é fundamental e muitas vezes ele passa um pouco despercebido. E eu já falei dele em outras aulas. Não existe integração sem narrativa. Acho que vocês lembram que eu falei da hermenêutica na aula passada, do tempo como narrativa. Quando eu estava falando do tempo, eu cheguei a falar a respeito disso. O que não é narrado não é integrado, fica solto como experiência que aconteceu, mas não encontrou um lugar dentro da gente, dentro de você. Então é impressionante, mas nós somos seres da linguagem. Então tudo tem que passar pela linguagem para tomar lugar na nossa vida, é, senão não existe simplesmente, né? É como Deus se fez verbo e habitou entre nós. Para ele habitar entre nós, ele tem que se fazer verbo, né? Ele tem que virar palavra, né? Isso não é à toa, não. E aqui eu acho que entra uma diferença muito importante. Contar não é o mesmo que interpretar. Você pode contar o caminho, quantos quilômetros você andou, onde você dormiu, o que você comeu, mas isso não significa que você integrou o caminho. Integrar exige interpretação. Exige que você olhe para o que você viveu e pergunte: o que que isso significa na minha vida? Isso é olhar para a transformação e não para a experiência, né? Como ensinou o Fernando Cota Guimarães, nosso amigo que acabou de entrar aí, o pai da Ana, né? Porque a vida humana, ela não é feita só de acontecimentos, ela é feita de histórias. E o que dá sentido à história é a forma como a gente vai contar essa história. Isso é que é muito bonito, eu acho, né? Duas pessoas, inclusive, podem viver exatamente a mesma experiência e sair com histórias completamente diferentes. Uma pode dizer assim: nossa, foi difícil, cansativo, cheio de problemas. E a outra pode virar e dizer assim:
foi um processo de amadurecimento. Quantas pessoas a gente conhece que são assim, ao nosso redor? Que uma tem um tipo de foco, um tipo de olhar, e outra tem um olhar completamente diferente, né? Um que é construtivo e o outro de certa maneira, destrutivo, né? Então, o fato é o mesmo, mas a narrativa é diferente. E a narrativa é o que pode moldar justamente essa transformação. Por isso, eu vou dar uma sugestão. Uma das práticas mais importantes depois do caminho, talvez seja essa: escrever, falar, refletir, revisitar, não para reviver, mas para compreender, para incorporar. Porque quando você compreende, fica mais fácil de você integrar. Beleza? E aí a gente vai para o último tópico desse fechamento dessa aula aqui, que a gente já está chegando quase em 11 e meia daqui, né? E 7 e meia daí. A gente começou essa aula com uma pergunta: o que a gente faz com o que a gente vive? A gente pode voltar a ela com um pouco mais de profundidade. Integrar é tornar inteiro. É deixar de viver dividido entre o que você foi no caminho e o que você é fora dele. Porque, no fundo, não existe no caminho e fora do caminho. Isso é uma ilusão. O caminho, ele não termina em Santiago, né? O caminho termina quando aquilo que você viveu passa a caminhar com você. Não como lembrança, mas como postura. Na forma como você escuta, na forma como você reage, na forma como você escolhe, na forma como você caminha, mesmo quando não está caminhando, né? E aí eu vou deixar aqui uma pergunta final para vocês, e talvez seja uma das mais importantes de todo esse percurso que a gente vem fazendo nessas últimas 15 aulas, né? O que você trouxe do caminho que ainda não encontrou lugar na sua vida? O que você trouxe do caminho que ainda não encontrou lugar na sua vida? Isso é legal, até para de quem não foi para o caminho ainda, de pensar, né? Porque aí você vai com outro tipo de olhar, né? E para quem ainda não fez uma peregrinação, a pergunta é: o que você trouxe da sua vivência, né? Que você ainda não encontrou lugar na sua vida? Das experiências que foram as ricas e que você acha que foram edificantes, que você ainda não encontrou lugar na sua vida? A gente não precisa responder agora, né? Mas a gente também não precisa fugir dela. Em breve eu trago esse curso que eu falei do pós-caminho, o curso pós-caminho, para servir de cereja nesse bolo aqui, como o próximo e definitivo passo para a integração efetiva do caminho nas nossas vidas. O curso realmente está muito bonito. Eu fico cutucando a Ana para a gente lançar logo, aí ela fala assim, não, deixa o pessoal curtir primeiro o curso de preparação, porque o curso de preparação ele é muito legal, porque a pessoa que faz, e a gente está tendo muito feedback positivo, que é assim, quem faz vai com outro tipo de olhar para o caminho, né? Então é muito legal. Então, para quem está nessa fase, eu sugiro que aproveite bem o curso, seu caminho começa antes, e se prepare com esse tipo de consciência, né? E integralidade para fazer o caminho, porque realmente faz toda a diferença. Ele não serve somente a quem quer fazer o caminho de Santiago. O caminho, claro, é a metáfora que eu utilizo para falar de todo o processo de transformação, todo o processo de metamorfose, de jornada pessoal. E eu acho que o curso vale muito a pena, porque isso eu acho que faz toda a diferença nesse processo, depois que você tiver a experiência e a experiência quiser virar memória e você finalmente quiser buscar a sua transformação efetiva. Beleza? Então é isso. Eu espero que essas reflexões hoje tenham valido a pena para vocês e eu estou à disposição nesses últimos minutinhos aí para quem tiver online quiser fazer algum comentário e tal, enfim, como a gente geralmente faz aqui. Se lembrem que os microfones de vocês estão desligados aí. Bom, Oi, eu
Ah, Vai lá, vai lá. bom, Bernardo, foi a primeira aula que eu estou assistindo. Ô, Cláudio, desculpa, mas é a primeira aula que eu estou assistindo e eu sou novato aqui, eu ainda não tenho experiência no caminho, mas tudo que você falou aí hoje, eu gostaria de ter ouvido em 2024, Uhum. porque em 2024 eu tive uma experiência que, de certa forma, eu me propus a fazer, eu acho que, no fundo, em busca de alguma resposta para mim mesmo, né? Olha, Eu, eu fiz uma viagem, foi ao Nepal, e eu fiz um trek ao campo base do Everest. sei. É Então, um uma viagem caminho, né? de um caminho difícil, desafiador. E assim, eu, eu fui com essa intenção de me conhecer melhor e, como você falou, de trazer para a minha vida coisas que poderiam ajudar nas transformações que eu sei que eu preciso passar por elas. Uhum. Mas eu tenho essa dificuldade de conseguir raciocinar com tudo isso e realmente fazer as transformações. Não sei se talvez eu tenha até me transformado de alguma forma, mas o excesso de cobrança que a gente faz muitas vezes da gente mesmo, né? Uhum. A gente fica cobrando muito da gente mesmo muitas vezes e isso às vezes até dificulta a gente perceber que a gente de alguma forma a gente mudou, tá? Mas assim, então, quando eu falei que eu queria ter ouvido tudo isso antes de 2024, porque foi uma experiência realmente muito surreal, tudo muito diferente de tudo que eu já vivi até hoje, uma cultura totalmente diferente. Eu viajei com pessoas que eu não conhecia, éramos 17 brasileiros no grupo, um guia era brasileiro, mas todo mundo se conheceu 3 meses antes, praticamente, quando foi criado o grupo do WhatsApp, a gente começou a trocar ideias, e foi Uhum. uma experiência muito, muito, muito bacana, de amizades que se formaram, é, 20 dias de viagem, 15 dias na montanha. Então, a gente volta, não tem como dizer que a gente voltou igual, mas eu sinto que eu poderia ter aproveitado mais. Sei, sei. Tá? É isso que, e assim, então a minha proposta, eu voltei de lá e falei assim, porque eu fui sozinho, minha esposa não foi junto, não era passeio para ela, né? Passeio não, né? Não era uma aventura para ela. Uhum. E eu, quando eu voltei, falei que ela, olha, vamos fazer uma coisa diferente, eu quero fazer alguma coisa agora que você vai junto comigo. Foi aí que a gente falou do caminho de Compostela. Mas eu falei que eu não posso fazer o caminho francês, porque eu sou autônomo, eu sou dentista, não dá para parar 30 dias. Não Entendi. consigo parar 30 dias, mas o caminho português a gente pode fazer. Ótimo, ótimo. Então, a ideia é essa aí vamos, Vai ser muito vamos. bom e a gente vai encontrar aqui, você vai ver, porque geralmente quem vem para o português aqui, eu tenho mais chance de estar com a pessoa aqui, é bem legal, bem legal. Isso você vai gostar. Lá em Santiago a gente até encontrou a Sueli, né? Encontramos com a E o Sueli, Beto. com o Beto Muniz, né? Foi muito bom, foi muito bom. Muito bem. É só uma dica aqui, Paulo. Eu acho que você, como dentista, você deve ser muito detalhista e talvez você deve ter um perfil que se cobra muito. Então, eu acho que a Daisy é uma pessoa, inclusive, que depois né, é uma pessoa que está no grupo aqui, que é maravilhosa e que eu acho que talvez tenha muita coisa para te falar também, que ela tem uma experiência que vai de além e que eu acho que pode agregar muito para você. Você chegando agora, ela sempre está aqui nos encontros e tal, acho que a gente vai ter oportunidade. Eu acho que a Deise está sabendo o que eu tô falando aqui, né? Passa para a Cláudia. Cláudio, se você puder falar, porque a gente tem 4 minutos aqui para finalizar essa reunião de hoje aqui, e eu não quero deixar a oportunidade, pelo menos um pouquinho, para cada um falar alguma coisinha, se você puder. Ah, foi. É, sim, nossa, adorei a fala do Paulo, adorei a aula. Você me trouxe uma forma de pensar com paixão diferente, né? Ah, então você Sim, tem eu que ter a outra aula, porque essa coisa de pisar o chão do outro é maravilhosa. Não tem a ver com a nossa, coisa especificamente do perdão, né? A gente aham, já falou isso de uma forma, mas isso foi só um en passant, a gente aprofundou isso. bem bacana, bem, mas já, enfim, já mexeu aqui com os meus conceitos, e isso já valeu, Isso é legal. né?
Eu também tenho mania de separar as palavras e depois reconstruir. Uhum. Achei fantástico. E, Paulo, quando eu fiz o caminho francês, eu fui para fazer em 29, 30 dias, que é o. Eu fiz em 37. E aí isso me ensinou que a gente não tem controle sobre o tempo. Uhum. Isso. É por isso que eu falei a Porque respeito alguns de lugares você me querer agarraram. controlar tudo, de ser É, detalhista e tal. E é. isso é uma coisa que vai ser muito legal ele trabalhar, né? Já é um princípio de dica para você aí, tá, Paulo? Assim, para você começar a tentar incorporar isso na sua cabeça, no seu coração, tá? E acho que sua mulher vai te ajudar muito nisso, inclusive. Alguns lugares me agarraram, e aí eu queria viver mais aquilo, né? Boa, E aí eu tinha essa disponibilidade de tempo, porque legal. eu fiz uma previsão para 43 dias, e aí eu me dei esse presente Boa. de ir caminhando conforme a minha vida estava sendo empurrada ali, né? É isso. Boa. Boa, boa. Deise, você quer colocar a Ó, cereja do bolo coisa aí para rapidinho. finalizar? Qual que é o signo do Paulo? Qual que é o seu signo? Eu sou geminiano. A É Deise até ri. verdade. Essa risadinha da Deise, ela já fez ela comigo 1000 vezes, você não tem noção. E uma dica aí, viu, moçada? Essa entrada de Urano em Gêmeos, viu, Paulo? Eu não sei, Cláudia, você que signo? Sou virginiana. Dois mercurianos, né, gente? Dois mercurianos. 2000 Em cavalo de fogo no horóscopo Nossa, chinês. esse ano é uma chamada mesmo, porque muitas coisas inusitadas isso vão chegar para todos nós, né? Mas para os mercurianos, eu acho que vai ser uma chamada ainda mais forte. E Saturno também está fazendo conjunção com Netuno. Então, assim, aonde você tiver Áries no seu mapa, é a responsabilidade de Saturno com a sensibilidade, espiritualidade de Netuno. Então, é para ficar atentos mesmo a tudo que vai acontecer com vocês, com todos nós, né? Bom Mas demais. os mercurianos, eles são regidos pelo mental mesmo, né, gente? Um mercuriano ar e uma mercuriana terra. Então, assim, Show. muita coisa para acontecer esse ano para vocês. Ô, gente, Muito. desculpa, mas vai cair agora a qualquer minuto. E eu agradeço muito a presença de vocês. E em breve a gente vai estar junto. Para vocês dois da planilha, logo amanhã, mas quarta-feira que vem tem mais. E a gente continua esse assunto aí, tá, Deise? Vamos chegar na hora que a gente. Bom demais. Muito obrigado, viu, pessoal? Ah, e quarta é vazio o tema, hein? Quarta que vem é vazio. Maravilhoso esse tema. Nossa, mãe do céu. É. Hoje eu já Segura que não vai vou ser bom. dormir, né? Hoje eu já não vou dormir, né? Viu? Muito obrigado, Paulo, Cláudia, Deise, Fernandão.